Sejam muito bem-vindos a esse espaço. Meu nome é Stephanie Lopes. Nesse canal eu falo sobre autoconhecimento e planejamento consciente. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês mais um dos meus processos criativos, de mais um dos meus planners no Notion. Esse planner que é o mais vendido disparado desde 2024, que é o plano financeiro. Dessa vez eu decidi fazer uma versão definitiva dele, né? Eu vinha criando versões para ele ano após ano. Começou com o fluxo de caixa, que era uma planilha mais simples. Depois eu evoluí para o plano financeiro 2025 e agora eu decidi fazer o plano financeiro 2.0, uma versão onde você não precisa mais fazer upgrade nenhum e você não precisa fazer nenhuma atualização, duplicar a planilha para continuar utilizando. Você consegue fazer as próprias configurações ali e ter todos os seus dados financeiros de todos os anos em um único lugar. É claro que eu vou fazer um vídeo de tour completo por essa ferramenta, mostrando todos os detalhes das ferramentas, ensinando mesmo como que você pode utilizar, mas hoje eu quero compartilhar com vocês de fato o processo criativo, quais as fundações dessa planilha financeira e como que eu reformulei ela do plano financeiro 2025 para o plano financeiro 2.0. E antes da gente ir lá para o computador para eu mostrar para vocês na prática, né, e falar um pouco mais de como que foi esse processo, eu quero começar falando que o plano financeiro, ele foi inspirado nesses três livros aqui, ó: Os Segredos da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia e Pai Rico e Pai Pobre. Então, o plano financeiro é realmente uma ferramenta que tem um embasamento. Foi onde eu consegui colocar em prática de fato os ensinamentos desses três livros aqui, tá? Então, no decorrer tanto desse vídeo quanto do próximo vídeo também, eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre como que cada ferramenta condiz com algum ensinamento de cada um desses livros, mas já de início, né, se você tá assistindo esse vídeo e você tem interesse em organização financeira, fica aí a indicação, talvez até ajude você a compreender melhor a como utilizar essa ferramenta, tá? Então, novamente, Pai Rico e Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, esse que foi um dos melhores livros que eu já li, e Os Segredos da Mente Milionária. Dito isso, então, vamos lá pro computador para eu compartilhar com vocês como que funcionou todo esse processo de reformulação do plano financeiro. Eu comecei abrindo uma janela em branco no Notion para fazer a setorização do plano financeiro 2.0. A estrutura vai seguir a mesma da versão anterior, só que aqui a gente vai ter novas funcionalidades e novas automações também, como é, por exemplo, essa aba de movimentações, que é um fluxo de caixa automático que se integra com as outras planilhas, que na versão de 2025 a gente não tinha. Então aqui eu tô fazendo já essa setorização de mais ou menos onde eu quero que fique as coisas e, spoiler, muita coisa ainda vai mudar até o final, né? Eu vou adaptar bastante aí durante o processo criativo. E aí eu tô adicionando aí alguns gráficos. Nessa parte final do planner não vou mexer em nada, né? Tanto que eu abri a versão anterior e já trouxe as informações que eu quero pra cá. A parte de material complementar, tô editando aí agora a parte dos textos, né? Da descrição ali, que vocês vão ter acesso a todo o material de instrução do planner. Então deixei já essa parte pronta, também já configurei os títulos da maneira que eu queria, da cor que eu queria, né? Tô mudando minha identidade visual agora para esse marrom com verde, assim como eu fiz no alinhar, e vou deixar aqui também nessa planilha financeira. E aí vocês estão vendo que eu tô arrastando coisa para lá e para cá, né? Tô tentando chegar na melhor conclusão, né, no melhor layout possível para essa ideia de fluxo de caixa que eu tive. E essa parte aí de movimentações, né, que eu tô mexendo, que tem todos esses botões, é justamente essa parte de fluxo de caixa que vai estar integrada com todas essas outras planilhas aí que estão aparecendo. As entradas, saídas, caixinhas, reservas. Então essa parte inicial do planner vai ser como se fosse a database mesmo de toda a planilha. O que você alterar nessa parte vai alterar em todo o restante da planilha, né? Então aí eu tô descobrindo como que eu configuro toda essa automação dos botões, né, para cada coisa, vendo se realmente as minhas ideias iriam fazer sentido na prática. E como esse é um template que eu já tinha feito, né, essa estrutura feita, eu acabei indo direto para o computador, né? Então eu comecei a montar ele direto no computador. Para quem assistiu o processo criativo do meu planner de autoconhecimento viu que eu fiz um mega croquis para depois passar essa ideia pro computador, mas aqui, como eu já tinha toda essa estrutura, eu já fui fazendo tudo aqui mesmo. E aí vocês podem ver que eu fiquei um tempão mexendo nessa aba aí de botões, tentando identificar o melhor layout possível. Eu tava vendo se ficava bom com ícone, sem ícone, o nome também, né, os títulos de cada fase. E juro pra vocês, todo esse take que vocês estão vendo agora durou umas 2 horas e meia, eu mexendo só nessa parte. Foi a parte mais complexa porque era a parte nova do planner, né? Era justamente a modificação mais importante, mas também um pouco mais complicada que eu precisava fazer. E aí depois que eu defini o layout, defini realmente como é que ia ficar e vi que dava certo fazer da maneira que eu tava planejando, eu comecei então a colocar os dados na planilha. E aí começa o serviço mega repetitivo que vocês vão ver várias vezes, que é eu passando as informações do plano financeiro 2025
2025 para o Plano Financeiro 2.0, né? Então aí eu tô fazendo o registro de todas as entradas, saídas, reservas, investimentos e lançamentos do fluxo de caixa, né? Tô testando aí, já coloquei as categorias, agora eu tô colocando os tipos, e aí tem o campo de descrição, de valor e de data também que eu já deixei montado na planilha. E basicamente o processo restante do planner, né, foi esse. Foi passar as informações da planilha anterior pra cá e também fazer algumas adaptações, né? Como eu utilizo todos os modelos que eu disponibilizo pra vocês, na minha própria experiência eu acabo anotando, né, observando e anotando mínimos detalhes que às vezes nem vocês percebem, mas que eu percebo aqui, né, por estar por trás do operacional pra modificar na próxima versão. E aí dessa vez eu decidi colocar 2 gráficos. Esse é o primeiro, que é o gráfico das movimentações, onde a gente vai ter uma visão geral da quantidade de movimentações que a gente tem por mês, né? Então, por exemplo, se eu tiver 3 lançamentos, o gráfico vai mostrar os 3 lançamentos. Se eu tiver uma entrada, ele vai me mostrar a uma entrada, né? Todas elas juntas nesse gráfico de rosca. E aí, depois que eu fiz essa configuração básica ali na área de movimentações, que é o hub, né, da planilha, eu comecei a configurar as demais áreas. Então, comecei pela área caixinhas, que é uma nova funcionalidade do planner, né? Basicamente é onde você vai guardar o seu dinheiro, né? Ter essa visão geral do seu dinheiro guardado. Comecei a fazer toda essa configuração também, e aí vocês podem ver que eu já mexi no design de novo, vi que não ia ficar legal ali no jeito que eu achei primeiramente, coloquei no meio, quis realmente fazer um hub, sabe? Uma espinha dorsal no planner com as funcionalidades mais importantes para seguir essa ordem mais intuitiva e prática ao mesmo tempo. Então, trouxe essa aba de caixinhas para cá, deixei as movimentações, as entradas, e aí comecei a mexer ali nas planilhas de baixo, né? Objetivos e metas, despesas e contas fixas, lançamentos, que nada mais são do que os gastos que a gente tem durante o mês, né? E aí eu fui mexendo em tudo ao mesmo tempo, porque como essas planilhas estão integradas, então qualquer alteração que eu fizer em uma vai aparecer em outra também. E aí eu fui vendo esses gargalos e fui fazendo todos esses ajustes, né? Aí agora eu tô configurando aqui a parte de status dessas planilhas, né? Nessa parte aí de movimentações, como eu falei, ele vai ser um grande hub, então ele tem que ter cadastradas todas as entradas, todas as saídas, lançamentos, reservas, dinheiro guardado também e o status para cada uma dessas fases, né? Então, se você tem um dinheiro para receber, tem lá o status, a receber, recebido, não recebido. Se você guardou o dinheiro, tem lá o status, não guardado, reservado ou guardado, e assim sucessivamente. E agora eu estou configurando a parte de objetivos e metas, que nada mais é do que uma tabela onde você coloca os seus objetivos ali, seja algo que você queira comprar, seja X quantidade de dinheiro que você queira guardar, né? E aí, mesmo eu tendo toda essa estrutura na versão anterior, eu precisei criar aqui basicamente tudo do zero de novo, porque senão ia ter todo um rolê ali desse modelo ficar linkado com o modelo anterior, e aí vocês não iriam conseguir acessar certas ferramentas do planner, né? Enfim, coisa mais operacional mesmo, não vou entrar em detalhes com isso, mas de qualquer forma eu fiz aí essa nova versão do quadro de objetivos e metas, até um pouco mais prático do que na versão anterior. E agora eu tô voltando na configuração lá do fluxo de caixa, né, da aba de movimentações, porque lá eu deixei basicamente a estrutura. Agora eu estou fazendo o detalhamento desse fluxo de caixa, fazendo o trabalho repetitivo, né? Agora é o que vocês mais vão ver, esse trabalho repetitivo de fazer mês a mês, colocar opção por opção. Várias vezes eu vou fazer isso no decorrer do planner, porque é justamente essa configuração mais chatinha de fazer que faz com que a gente consiga ter uma visão detalhada das nossas movimentações mês após mês. E uma das diferenças da versão anterior para essa versão é que a gente tem a aba Este Mês, que é onde a gente vai fazer os lançamentos assim soltos, né? É só clicar lá nos botões, por exemplo. Tive uma entrada de 5.000 no dia 1º. Você clica lá em adicionar entrada e aí automaticamente vai ficar no fluxo de caixa e na planilha de entrada. Depois tive uma saída no dia 3, mesma coisa. Você vai jogar ali no fluxo de caixa e a planilha vai automaticamente setorizar isso nas planilhas de baixo. E aí eu tô fazendo aí as visões mês a mês, fazendo o filtro de datas, né? As regras, todos esses filtros aí de categoria, de tipo, de status, onde você consegue ter essa visualização mais macro e micro possível. Tô fazendo tudo isso e testando também, né? Vou fazendo, vou testando, vou ver se tá dando certo. E é um serviço tão repetitivo que às vezes eu acabo voltando na mesma aba várias vezes para ter certeza de que eu fiz certo, porque o olhar acaba viciando, né? E aí nesse processo eu faço não só essa configuração das funcionalidades, como também já vou ajustando o design. E basicamente é esse o processo aí de configuração da página de movimentações. Também fiz inclusive uma aba escrito tudo, que é onde você tem um registro detalhado dia após dia, né? Se você registrar um dia por ano, você vai ter lá os 365 registros que você fez no ano. Então essa vai ser a configuração
configuração geral do plano financeiro 2.0 e você vai ter essa configuração tanto no fluxo de caixa, que é essa primeira tabela geral, quanto nas planilhas mais detalhadas, né? Como vocês estão vendo aí, a planilha de entradas, essas mesmas visões, esses mesmos filtros, a planilha de saídas, de caixinhas, que se trata do dinheiro guardado, de reservas e de lançamentos, tá? Então você consegue ter tanto a visão macro a partir do fluxo de caixa, quanto essa visão micro a partir das planilhas setorizadas. E é claro, dentro do plano financeiro nós vamos ter tutoriais exclusivos para cada ferramenta, para que você entenda como que você pode utilizar cada uma dessas funcionalidades do planner, tá? Lembrando, não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Já vou falando para vocês, é super tranquilo, mesmo que você não tenha afinidade ou familiaridade com o Notion, você vai conseguir pegar rápido, eu tenho certeza, tá? Assistindo ali os tutoriais e utilizando o plano financeiro na prática, você vai tirar de letra, eu tenho certeza. E você precisa, de fato, assistir esses tutoriais para que você consiga utilizar ele ano após ano, né? Sem que você precise de mim, por exemplo, para fazer uma atualização para você, para dar uma repaginada no seu planner. Eu faço esse serviço, né, de Notions personalizados, mas a ideia com o plano financeiro é justamente que você seja autodidata na sua organização ali, né? Que você tenha a ferramenta, que ela te ajude, né, nesse propósito de organização financeira, mas que você também saiba utilizar ela até quando ela fizer sentido para você. É interessante ter esse conhecimento um pouco mais técnico sobre a plataforma mesmo, para que você consiga utilizar pelo máximo de tempo possível. E aí é o que eu falei para vocês, gente, tô fazendo o mesmo processo mega repetitivo mês após mês, planilha por planilha, pra gente conseguir ter essa visão micro de cada uma das nossas movimentações. E essa parte aí de reservas é uma novidade para o plano financeiro 2.0, porque ela se trata de um setor do planner onde você organiza o seu dinheiro. Então, por exemplo, se você tem uma entrada de R$1.000 e você quer reservar metade desse dinheiro pra, não sei, fazer um passeio no final de semana, você coloca esse dinheiro ali como reservado. Então você já sabe que R$500 daquela entrada que você teve tá reservada pra X coisa e os outros 500 é que estão livres, né? Você não entra na sua planilha e vê ali, por exemplo, os R$1.000 livre e gasta e depois você lembra que precisava reservar metade daquele dinheiro pra fazer outra coisa, entende? É lógico, eu vou explicar isso melhor, tanto no tour completo quanto nos tutoriais, mas é uma das novas funcionalidades aqui do plano financeiro. E agora eu tô fazendo a planilha de revisão mensal, que é onde a gente vai ter justamente esse balanço, né? É onde a gente vai lançar o nosso saldo inicial, nossas entradas, saídas, reservas, dinheiro guardado e os lançamentos, e ter a visualização de quanto que tem em caixa ali pra gente utilizar, né? De dinheiro livre mesmo, depois que nós já arcamos com os nossos compromissos. Então tô configurando ela aí, sempre consultando a planilha mãe, né? Que é o fluxo de caixa, pra ver se tá tudo certinho. E essa é uma planilha onde eu tenho que usar algumas fórmulas, até porque ela também vai ser a data base da planilha de revisão anual, né? Que a gente também tem aqui no plano financeiro. E agora eu já tô finalizando praticamente o plano financeiro, né? Tô editando ali a parte de materiais complementares, que na versão anterior ficava lá no final do planner, mas agora eu decidi colocar na parte de cima como uma fase inicial, né? Um comece aqui, onde nós temos a parte de instrução financeira, basicamente uma biblioteca onde eu deixo algumas indicações de livros, né? Inclusive esses 3 livros que eu indiquei no início do vídeo para vocês. E não só livros sobre finanças, mas também livros sobre prosperidade e desenvolvimento pessoal que impactam diretamente na nossa vida financeira, tá? Então aqui eu deixei alguns, tá? No final do planner vocês vão ver que eu até dei uma editada para acrescentar mais. E logo abaixo nós temos o cálculo de balanço patrimonial, que é um ensinamento do livro Pai Rico e Pai Pobre, para que você identifique o quanto que você tem de patrimônio líquido, né? O quanto que você tem de dívida, o quanto que você tem de investimentos passivos e ativos. E aí para você ter essa visão geral mesmo de como que tá a sua vida financeira de uma maneira mais profunda, né? De uma maneira mais ampla. E nesse momento aí do vídeo, eu estou fazendo alguns detalhezinhos mais técnicos mesmo, né? Então, colocando ali o link de database, alguns avisos para vocês, os meus créditos também, né? Lembrando que é proibida a cópia e a distribuição sem autorização desses templates, porque eles são completamente autorais. E eu vou ser sincera com vocês, como o plano financeiro, ele exige muitos trabalhos repetitivos, né? Como vocês viram, repetir muitas configurações várias e várias vezes, esse processo criativo, ele é um pouco mais espaçado. Então, às vezes eu tô mexendo lá na primeira parte do planner, depois eu dou uma cansada assim no meu olhar e desço lá pra parte final, depois eu vou mexer no meio, aí eu vou nas movimentações, depois mexo na wishlist, depois volto pro resumo mensal e fico fazendo esse rodízio, sabe? Pra que eu não canse demais e pra que meu olhar não vicie mesmo, porque isso pode acabar acarretando em alguns erros de configuração e não é isso que a gente quer. Por isso que vocês podem ver que eu tô indo e voltando várias vezes em várias funcionalidades do planner. E aí agora eu tô fazendo a configuração do resumo anual,
que é a mesma planilha do resumo mensal, só que com algumas configurações diferentes, né? Aqui a gente tem até alguns cálculos pra gente saber o lucro e o prejuízo que a gente teve mês a mês. Depois eu até mexi melhor nesse cálculo, até mesmo no gráfico ali, vocês vão ver que eu tava configurando. Fiquei penando um tempão pra configurar esse gráfico, e aí não ficou do jeito que eu queria ainda. Depois, nos bastidores, meu marido me ajudou a configurar, tanto que no resultado final vocês vão ver que eu acabei não utilizando esse gráfico de rosca pro resumo anual, né? Eu preferi utilizar um gráfico de barras mesmo, pra mostrar a visualização de lucro e prejuízo. E parece rapidinho, né, gente? Mas foram horas de trabalho, na verdade foram alguns dias dedicados a essa reformulação do plano financeiro. E as últimas coisas que eu fiz aqui no sistema foi adicionar vistas de calendário, né, que eu tinha deixado pra fazer por último, e também dar um tapa ali no visual do planner, ver todos os títulos, verificar se todas as automações estavam funcionando. Teve alguns outros detalhes também que eu acabei nem gravando, porque eram coisas muito pequenininhas, sabe, que só eu tinha visto ali. E depois de exatas 10 horas de trabalho, o plano financeiro 2.0 finalmente ficou pronto. Lembrando que meu próximo vídeo vai ser um tour completo pelo Plano Financeiro 2.0. Então, se você ainda tiver na dúvida se essa é uma ferramenta que realmente vai ser útil para você, eu te convido a se inscrever aqui no canal para não perder esse conteúdo. E para você que já decidiu que quer ter o Plano Financeiro como seu companheiro de 2026 em diante, eu te convido a acessar o primeiro link aqui na descrição ou o link que está fixado aqui também nos comentários para adquirir o seu Plano Financeiro 2.0. E para você que tem as versões anteriores do Plano Financeiro, seja a versão 2025 ou a versão 2024, você tem 50% de desconto na aquisição do Plano Financeiro 2.0, tá? Então fica de olho na sua caixa de entrada, que nos próximos dias eu vou estar entrando em contato com você para te dizer como que você consegue aplicar esse desconto. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se sim, me deixe saber aqui nos comentários. Não se esqueça de clicar no gostei, de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando mais conteúdos como esse. E por hoje é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo.